Ali Jaminé e o EFIN do líder supremo do Irã. Estes são os cenários que podem mudar o Oriente Médio. Quem é Ali Jaminé e o Ayatollah? Qual é a sua origem, seu poder? Quais são as crises atuais que estão vivendo e seus possíveis fins? Qual é o papel do filho? Um filho que está cada vez mais ativo na política interna e tem cada vez mais poder. Como isso vai afetar? E realmente quanta influência tem atualmente o chamado líder supremo? Vamos aos detalhes do que está acontecendo lá no Irã. Primeiro, é preciso entender qual é a origem. Acima de tudo, conhecer esse tipo de personagem também nos ajuda a entender por que as coisas estão como estão neste momento lá no Irã. Ali Khamenei teria nascido no dia 19 de abril de 1939. Era o ano em que começava a Segunda Guerra Mundial e ele estava apenas nascendo. O líder supremo do Irã desde junho, mas já desde 1989, é a maior autoridade política e religiosa do país. Imaginem só. São 36 anos de liderança de todo um país. E não é só uma liderança política, mas também uma liderança religiosa. Ultimamente, sua relevância voltou devido à guerra de 12 dias entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Quando ele começava no aspecto político, 10 anos antes de se tornar o líder, atenção, ele começa em 1979, os 40 anos. Ele decide ser ativista, digamos que ele já tinha tempo nisso. Mas em 79 é quando começa a ser conhecido como um ativista. Nesse ano ele é preso, é estudioso, é religioso, sobrevive a várias prisões. Alguma vez ele chega a ser ferido. Aos 40 anos, seu papel de liderança estava apenas despontando. De repente, é impressionante ver isso. Muita gente agora que tem mais de 40 pensa que já fez muitas coisas na vida. E ele estava apenas começando a ser reconhecido mundialmente. Na sua época, ele foi visto como uma espécie de revolucionário. Ele era visto como um personagem que se opunha ao Shah. Apesar de já ter algum tempo de ativismo aos 40 anos, ele continuou até 1979, quando começou a ser mais conhecido. Hoje em dia, ele é um dos líderes mais sancionados internacionalmente, mas ao mesmo tempo um dos mais influentes no mundo xiita. Desde muito jovem, ele construiu redes institucionais e até econômicas. Então muita gente depende dele, do poder e do que ele vem construindo há muito tempo. Uma curiosidade é que ele tinha muito interesse por arte e cultura antes de todo esse ativismo. Depois ele seguiu para a política e já conhecemos o resto da história. Mas é curioso que ele tenha se dedicado um pouco mais à arte. No começo, ele tinha esses interesses. De 1979 a 1989, 10 anos depois que ele começou a ser conhecido como ativista, ele se torna o mais poderoso dos ayatollahs após a morte de Khomeini. É aí que sua autoridade interna se fortalece, controlando o grupo dos guardiões, o judiciário, os meios de comunicação e as forças armadas. E a partir daí foi um crescimento em todos os sentidos. Um dado curioso é que os ayatollahs podem emitir o que são as fátuas. Essa fátua ela é como uma espécie de, vamos dizer, como uma regra ou uma lei sagrada na qual ele publica essa fátua. Contra as armas nucleares, embora se saiba que o Irã está avançando em seu programa atômico. Mas digamos que é para despistar, para que acreditem que eles não estão fazendo armas nucleares. Ele se posiciona e coloca, digamos, seu ponto de vista contra as armas nucleares. Apesar de haver muitas evidências de que eles estão enriquecendo urânio em níveis militares. É preciso lembrar que o uso do urânio para usinas nucleares é de 10% ou menos, e eles conseguiram enriquecer o urânio até 60%. Mas acredita-se até que eles já possam estar muito acima disso, chegando talvez a 90% nos próximos meses. Se as instalações nucleares estão ativas, essa é uma dúvida que ainda persiste. Não tem sido fácil, e muita gente não apoia isso dentro do Irã.
Ele tem muitos seguidores, mas também há muitos opositores, incluindo novas gerações que desejam sua saída. Em 1999, 10 anos depois que ele assumiu o poder, houve um grande protesto que quis derrubá-lo, e nesses protestos muitos civis iranianos foram mortos. A forma como ele governa dentro do seu país tem sido muito repressora. Em 2009, 2017, 2018, 2019 e 2020, houve protestos. Por exemplo, o último, um dos maiores, foi uma onda de protestos após a morte de Mahsa Amini. Uma jovem que não estava usando corretamente as roupas típicas que elas têm que usar, como cobrir o rosto e tudo isso. E eles a espancam. A polícia, que eles chamam de polícia da moral, a espanca de tal forma que ela acaba perdendo a vida. Infelizmente, isso acontece. E então começam os protestos. O que acontece neles? Muita gente também perde a vida nos protestos. A partir daí, a polícia da moralidade teve que passar para um segundo plano e já não tem tanto poder. Há um descontentamento social nesse tópico. Ainda assim, o conservadorismo excessivo continua no Irã. A última escalada ocorreu em 7 de outubro de 2023, dentro de Gaza, onde um grupo terrorista chamado Hamas, que uma série de ataques dentro de Israel, que daí surge um conflito que agora estamos vendo de forma muito ampla. Muitos acreditam que ele foi quem deu a ordem para que fosse feito o ataque. Para quê? Para evitar que fosse feita uma união entre Israel e a Arábia Saudita, onde é preciso lembrar que naquela mesma semana ia acontecer um acordo histórico, o acordo entre Jordânia, Arábia Saudita e Israel, que teria unido o Oriente Médio, transformando-o em uma das regiões com maior potencial de geração de riqueza do mundo. Imagine a Arábia Saudita, a Jordânia e Israel por aqui, enviando dutos de gás e petróleo pelo mar Mediterrâneo para onde? Bem, para a Europa, certo? Isso ia ser incrível, ia trazer muita prosperidade para a região. Mas, coincidentemente, nessa mesma semana é quando acontece o ataque de 7 de outubro. Muitos sabem que o Irã, tem essas guerras com diferentes milícias dentro do Iraque, milícias dentro do Iêmen, também o Hamas e o Hezbollah no Líbano, nessa região, operam em favor do Ayatollah. O que faz o Ayatollah? Ele manda dinheiro, manda treinamento, manda armas, e tudo isso graças ao fato de que eles têm uma grande quantidade de reservas de petróleo, que estão especificamente nessas ilhas. Ilhas que possuem uma quantidade importante de petróleo. Aí podemos ver, aqui, sim, grande parte da riqueza vai para Ali Khamenei, para o governo iraniano, mas também para essas milícias que operam ao redor para os interesses iranianos. O que aconteceria se o líder supremo não estivesse mais neste momento, se ele perdesse a vida? O que aconteceria com o Irã? O que aconteceria com o regime dos ayatolás? É preciso lembrar que sempre que há um vácuo de poder, ele é preenchido imediatamente. Ele já nomeou 3 possíveis ayatolás, embora todo mundo saiba que provavelmente o ayatolá vai ser o próprio filho dele. Para despistar, eles acham que deram 3 nomes, mas na verdade esses não serão os ayatolás. Quem sabe? O tempo dirá. Ele é o líder de vários ayatolás, e seu provável sucessor será seu próprio filho. Todo esse conflito com o Hamas começou a gerar um efeito dominó, no qual os iemenitas, os Houthis do Iêmen, passaram a participar. As milícias pró-Irã no Iraque. Algo que está cada vez mais evidente, não é que estejam enfraquecidas, mas sim que operam menos. Devido ao fato de que aqui também existem bases dos Estados Unidos, e que muitas vezes essas milícias também têm outros interesses, não necessariamente os mesmos que o Hezbollah. E então, de certa forma, vocês se sentiram traídos pelos iraquianos pró-líder supremo ou pró-Irã? Os iraquianos desta região quase não têm atuado. Por exemplo, quando Israel passava com seus aviões militares para bombardear as instalações nucleares no Irã. Esses grupos, essas milícias que têm poder para atirar contra aviões,
não atiraram absolutamente nada, deixaram que os aviões de Israel passassem sem problema. E depois, após os ataques, também houve apenas alguns drones que foram lançados contra bases dos Estados Unidos. Mas nunca reivindicaram esses ataques. Então ficou a dúvida de quem havia disparado, provavelmente eles, mas realmente nunca se soube. Então essas milícias ultimamente quase não operam. Hezbollah está no Líbano, está muito enfraquecido, e já disse que não vai se envolver no assunto. Então também é visto como uma espécie de traição, pelo menos por enquanto. Os únicos que continuam atirando são os sunitas que estão operando nesta área, mas em um nível muito baixo. O que não os torna uma força muito perigosa. Na recente guerra dos 12 dias entre Irã e Israel, uma das estratégias que Israel usou foi atacar os líderes. Os mais importantes, os altos comandantes militares que o Irã tinha. Então, de repente, o líder supremo fica sem todos os seus líderes com quem ele podia manter o controle entre eles. Ali desceu Saint Salam e outros altos comandantes militares que perderam a vida. Então, em poucos dias, ele ficou sozinho. Por isso se sabe que, principalmente agora, ele vive em um bunker pensando que a qualquer momento também podem tentar eliminá-lo. Aqueles que o defendem, aqueles que acreditam nele o veem como um guardião da independência nacional, uma espécie de escudo dos xiitas contra os Estados Unidos, contra Israel e contra outros grupos, também muçulmanos. Apontam-no como um defensor, mas os críticos o apontam como um repressor. Os dissidentes iranianos que vivem no exílio como refugiados já passaram por execuções, torturas e todo tipo de sofrimento. Ele tem sido uma figura duríssima contra a própria população. Aqueles que não concordam com ele. Especula-se que seu fim está próximo. Por isso estou fazendo este especial sobre esse personagem. Existem várias teorias. Uma que poderia ser internamente invalidada, já que os mais próximos perderam a vida e novas lideranças estão surgindo, que poderiam deixá-lo de lado e transformá-lo em uma figura religiosa, mas que já não está mais operando. O regime pode estar cambaleando. Entre alguns dados estranhos, curiosos, é que ele não é um Ayatollah Marja, que seria a máxima autoridade religiosa. Sua influência é mais política, embora também religiosa, mas não chega ao nível de Ayatollah Marja. Esse nível não foi concedido a ele. Ele estudou poesia, estudou música. Sendo jovem, todo mundo achou que ele iria se inclinar para a cultura e a arte, mas de repente ele muda de rumo e se radicaliza. Seu filho se chama Moctava Jamenei, nasceu em 1969, quando ele tinha 50 anos. E afirmam que ele pode ter um papel central. Ele tinha 30 anos. Na verdade, ele tinha 30 anos quando seu filho nasceu e que poderia ser seu sucessor. Príncipe exilado, herdeiro do Shah, chamado Reza Pahlavi. O príncipe exilado, herdeiro do Shah, chamado Reza Pahlavi, alerta que o Irã está à beira do colapso. Ele acredita que pode haver um caminho democrático para o Irã e que a queda do líder supremo pode acontecer a qualquer momento. Quais são os possíveis cenários que estão sendo considerados? Olhem, o líder supremo tem 86 anos neste momento. Além disso, com o estresse de ter sido o Ayatollah nos últimos 35 a 36 anos. De acordo com o que relatam, pode ser só uma questão de esperar e que em algum momento ele acabe perdendo a vida. A idade também é um fator importante. Lá existem ayatollahs que têm 90 e tantos anos, então eles também podem ser longevos. Israel e os Estados Unidos não descartam que possam haver ações contra Khamenei, e Netanyahu afirma que eliminá-lo poderia ser o fim do conflito. O próprio Donald Trump afirmou saber onde ele estava quando estava em um suposto bunker. E disse que, por enquanto, não iria atirar, mas achava que queria chegar a um acordo. O golpe que poderia ser gerado se ele fosse atacado seria duplo. E por quê? Bem, não é a mesma coisa que falecer de morte natural do que perder a vida por
Um país que eles consideram inimigo para eles. Isso poderia ser ainda mais perigoso. Também há uma revolução interna e isso poderia gerar uma derrubada. Há uma dissidência dentro do Irã que, embora acreditem ser fraca, garantem que está cada vez mais organizada. Infelizmente, ela está fragmentada em diferentes grupos. Alguns são muito ultraconservadores, digamos, em uma linha bem diferente, e outros são mais democráticos, que buscam mais liberdades, etc., e que também estão muito divididos. Essa dissidência ainda não parece ser a solução. Também poderia haver uma sucessão pacífica, e que dentro do próprio círculo dos ayatolás digam que é preciso haver uma mudança e que essa mudança aconteça entre eles. Isso também poderia ser. No momento, Khamenei quase se tornou uma figura invisível, quase não aparece. Mesmo em momentos-chave ou importantes, ela já não aparece mais, ela aparece pouquíssimas vezes. A proteção dele foi reforçada e há outros líderes que começaram a se destacar. Por exemplo, o próprio Aragashi, que é o ministro das Relações Exteriores, é quem mais aparece na mídia, quem mais aparece em nível internacional e nacional. Inclusive, ele foi criticado por isso. Recentemente, Aragashi acabou de dar uma entrevista para a Fox News nos Estados Unidos, e isso gerou muitas críticas internas. Mas o Aragashi, como eu disse, é o ministro das Relações Exteriores, o personagem mais visível agora, nem mesmo o presidente deles, porque eles também têm um. Ele se chama Massoud Pezeshkian, que é como se não existisse nenhum personagem em que as pessoas votam e tudo mais, ou seja, há votações e eleições. Não é da mesma linha do líder supremo, né, mais aberto, menos ultraconservador, mas também com pouco poder. Recentemente, as coisas não estão favoráveis para o líder supremo. A vida do ex-presidente do Irã foi perdida junto com vários ministros importantes. Até mesmo um ayatolá perdeu a vida em uma queda de helicóptero. Isso gerou então muitas suspeitas sobre como realmente aconteceu esse acidente, não é? Mas enfim, a questão é que ele tem estado envolvido ultimamente em muitos problemas que não lhe permitiram, digamos, agir como gostaria. O fato é que eles operam de uma maneira em que estão constantemente lembrando que querem destruir o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, a Europa e Israel. Eles trazem uma narrativa de violência, de destruição, de eliminar o outro. Inclusive, eles constantemente dizem que não reconhecem Israel como um país e até falam abertamente sobre querer exterminar. É um tema muito sério, mas faz parte dessa narrativa que tem um líder supremo, ou conhecido como o líder supremo. O ponto interessante aqui é que quando ele cai, caem com ele muitas coisas que representaram, digamos, esse autoritarismo exagerado que ele teve. Vocês acham que não haverá outro líder tão autoritário assim? Acham que tentar ter outro líder semelhante, digamos, seria muito complicado? Acham que está vindo uma mudança geracional e que até mesmo... Bem, uma mudança total, mas isso, bem, quem sabe... Quando ele perder a vida, digamos que vem uma queda de uma geração, né, uma geração ultraconservadora dentro do Irã. E isso pode ser interessante, principalmente para todos os ativistas e jovens que lutaram por uma virada, por uma mudança nas políticas. E muitos deles perderam a vida ou estão presos atualmente. Lembro você que estamos no Telegram, estamos no WhatsApp e por lá eu te mando os avisos de quando fazemos uma transmissão ao vivo, quando subimos um relatório. Você também pode nos apoiar com um super chat ou uma assinatura. Agradeço a todos os inscritos da comunidade. Tem muita gente que nos assiste e não está inscrita, cerca de 30% vem e nos assiste todos os dias e não se inscreve. Bom, eu peço a vocês, se puderem nos fazer esse favor, inscrevam-se, né? Seria ótimo. Você também pode visitar o PP ao vivo. Lá nós postamos resumos. E fazemos transmissões onde colocamos um loop. 24 horas ou 12 horas para que você conviva com a comunidade, converse, enquanto assiste ao resumo do que já transmitimos. A questão é que deixo aqui uma enquete, uma pergunta.
Como você acha que vai terminar o mandato de Ali Jaminé? Um fim natural e uma sucessão tranquila? Algo como alguém eliminá-lo, algum tipo de ataque, um golpe militar ou uma revelação? Mas alguém que se revele, não seria mais algo interno, algum tipo de derrubada? Ou você acha que por enquanto ele não está em risco e ainda poderia nos dar mais alguns anos de notícias? Você acha que ele vai viver por mais alguns anos? O que você acha? O que você acha que vai acontecer? Vou deixar a enquete aqui na área da comunidade ou de publicações, como é chamada agora. E bom, vou ficar muito atento ao resultado da enquete. Tenha um excelente dia e obrigado por compartilhar. Deixarei esses vídeos para você assistir. Muito obrigado por nos acompanhar. Até breve.